Graças a Deus, meus queridos, a todos que estão online nos acompanhando por meio das redes sociais, no YouTube, ao nosso pastor, estou sabendo que ele está nos acompanhando. Um abraço, saudades, um beijo no coração. Queridos, eu quero trazer-lhes uma mensagem baseada no texto que nós lemos, Isaías 40, estes 3 ou 4 últimos versículos. 3 versículos. Quando nós observamos esta história, nós percebemos que Isaías, ele começa o seu ministério propriamente dito em meio a uma crise que ele nunca tinha vivido. Quando nós falamos de profetas, não seus irmãos, mas na minha mente, quando nós falamos de profetas como Isaías, profetas como um todo, é criada, gerada uma imagem na nossa mente de pessoas velhas e vazias. Mas se nós observarmos, Deus costumava usar estas pessoas ainda novos. Tomamos por princípios os próprios reis, com 20, 25, até menos. E com os profetas não eram diferentes, pois Deus prezava o vigor e a força deles. Contudo, se nós observarmos a entrada de Isaías no cenário, vejam que a Bíblia mostra que ele começou a profetizar no ano que morreu o rei Uzias, ou seja, literalmente, quando eu digo profetizar, um oráculo diretamente de Deus, quando Deus o chamou no capítulo 6. Então, o que a gente muitas vezes não percebe na leitura é o período enquanto o rei Uzias estava nos seus últimos dias. Tendo em vista que a biografia de Uzias mostra como um rei que, em termos de honra, só perdia para Davi. Tendo em vista a revolução econômica, política e militar que ele causou no reino de Judá. Então ele era um rei que galgou tudo o que queria. E a Bíblia diz que ele servia a Deus, e Deus com alegria era com ele. Então Deus o levou ao ápice, ao ponto de ele querer subverter a lei de Moisés. Como? Querendo queimar incenso no templo, que não era sua atribuição, mas a lei de Moisés estava lá, pertencia aos sacerdotes. A Bíblia diz que a sua fama chegou ao Egito. Então, como ele agora já estava em tudo o que queria, ele entra neste pormenor, e a Bíblia diz que é o próprio Deus que o fere com lepra. E agora o grande, o temível, o eloquente, o famoso Uzias não volta mais para reinar, volta para uma sala à parte do palácio. Então pressuponho que aqui, ainda nesse princípio, que ele não se engoldou. A Bíblia diz, e vendo ele que cresceu, o seu coração se ensoberbeceu. Então o ensoberbecer para querer subverter a lei de Moisés não foi de um dia para a noite.
houve sucessões de dias. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então, a partir daqui, suponhamos que houve uma devassidão espiritual. E com a sua doença imunda, isso implicava dizer rejeitado. Então, Judá começou a viver como queria. Veja que a implicância disso é tão grande que Isaías podia começar o livro, a visão, dizendo nos dias, como os outros faziam, nos dias do rei Jotão. Mas ele não diz isso porque era Jotão que reinava no lugar do pai. Mas a influência, a história, até a crise causada em Judá, em torno de Uzias. Veja que ele diz, no ano que morreu o rei Uzias. Ele não destaca o rei em exercício, mas sim Uzias que havia morrido. Então a crise era espiritual. Não era uma crise causada por um vírus, ou seja, uma crise sanitária, uma pandemia. Não. Era uma crise causada pelos próprios judeus, tendo em vista que o pecado predominou. Veja que Uzias ainda vivo, imundo, o que Isaías descreve assusta o comportamento de um povo chamado povo de Deus. Se você abrir sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Isaías, por favor, é um culto de ensino. Você vai observar no capítulo 1, a partir do versículo 1, do capítulo 1, a partir do versículo 2, quando Isaías começa a descrever o que estava acontecendo em Judá, é assustador. Às vezes a gente, quando começa a ler, fica assustado, dizendo, meu Deus, nós seres humanos somos terríveis. Vejam o que Deus manda Isaías dizer em Judá. No princípio, só para dar sentido, o versículo 1 diz, visão de Isaías, acompanhe por favor, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Judá era a região, Jerusalém a capital, o centro político religioso de Judá. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ele profetizou durante este período. Ele alcançou 4 reis. Mas como o capítulo 6 diz que ele viu Deus sentado no seu alto sublime trono, então aqui ele vem com a palavra que Deus havia o determinado. Por exemplo, como Deus disse, tem coragem? A coisa está feia lá embaixo. Eis-me aqui. Então veja o que é que ele diz. O comportamento do Judá, o povo de Deus, em Jerusalém, em todo o Judá. Não era só na capital, era em toda a região. Então ele diz, ouve, ó céus, versículo 2, presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Aí Deus faz um lamento. Criei filhos e os fiz crescer. Em outras versões, exaucei-os. Mas eles prevaricaram contra mim. Era como Deus dizendo, eu criei, como nós criamos um filho, criei um filho, e aquele filho cresceu, e quando cresceu, se voltou contra mim. Qual é o pai que vai ficar satisfeito? Aí veja o versículo 3, é o cúmulo do absurdo quando a gente entende o ser humano. É difícil entender, Ivanildo.
Veja o primeiro ponto, a insensibilidade. Os crentes chegaram a uma situação em Judá tão deplorável que a insensibilidade tomou conta de si. É o que Isaías descreve. Veja que o versículo 3 ele diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Veja que Isaías usa aqui dois animais irracionais. O boi é tão que ele não sabe a força que tem. O jumento, por mais que você queira elogiar alguém usando o símbolo do jumento, é pejorativo. Porque a gente costuma dizer, tu é um jumento, já está dizendo. Quando o cabo é trabalhador, o cabo ou é ignorante, é bruto que só o jumento. Em forma mesmo de elogio, soa pejorativamente. Isaías está dizendo aqui que o boi e o jumento tinha mais sensibilidade, tinha mais entendimento do que o povo de Deus. Dá para entender? Deus dizendo, o boi se comporta e tem mais entendimento do que o meu povo. Isso é insensibilidade, endurecimento. Veja que o versículo 4, ele vai reclamando, vai mostrando, e ele vai dizer, para piorar, versículo 6, ele compara o versículo 5, porque sereis ainda castigados. Ele apresenta um castigo por conta disso. Se mais vos rebelareis, ou vocês ainda vão continuar se rebelando, o castigo vem. Isaías, Deus mostra a Isaías e compara Jerusalém e Judá como um corpo de um ser humano. Um corpo enfermo, apodrecido, cheio de pus, da planta do pé ao alto da cabeça. Escutem, por mais íntimo que seja um ente querido, quando os glóbulos brancos, ou seja, a defesa do nosso corpo, quando o pus aparece, está dizendo que eles estão morrendo. E quando o pus se externa, vem ao externo do corpo, vem um mau cheiro. Agora imagina um corpo apodrecido, cheio de pus, carnegões, feridas, da planta do pé ao alto da cabeça. Você, por mais íntimo que seja para abraçar, o corpo sadio quer rejeitar. Então, Isaías compara o comportamento, a atitude, a situação de Judá igual a um corpo apodrecido. E o pior, não era a podridão, era que não queria ser untado com óleo, ou seja, não queria ser sarado. Estava conformado com a situação. Então Isaías entra dizendo, o castigo vem. Insensíveis. E Judá, em meio a tantas advertências que Deus havia usado para diverti-lo, ele não reconhece. Insensibilidade. A insensibilidade tomou conta de Judá, a ponto de feder. Explique. A gente, nós seres humanos, somos propensos a isso. Veja que a Bíblia já dá essa folga. Mas o problema não está no errar. O problema está em não querer o conserto. Foi isso que aconteceu. Veja que muitas oportunidades Deus deu. Mas a insensibilidade tomou conta. Mas aí vem, em síntese, se você perceber, Judá não quer ser sarado. Isaías vai os advertindo.
Porque você não pode totalizar. A Bíblia diz que Deus sempre tem remanescentes, ou seja, não podemos generalizar Judá. Tinha alguém que não se dobrava. Mas veja que a situação estava tão terrível que até Isaías se coloca no meio. Eu habitava no meio de um povo de impuros lábios e comportamentos obscenos. Mas o bom de ser crente é que Deus entende o nosso direito de errar. E Ele dá oportunidade para a gente recomeçar. Veja que o capítulo 40 é um capítulo de redenção. É um capítulo de salvamento. Veja que o capítulo 40, o bonito é o começo dele. Se você ler o capítulo 40, ele começa com um consolo. Deus, sabendo que o castigo viria, mas não desampararia, Isaías estimula aqueles que estavam de pé para não desistir por conta da crise, que valia a pena esperar em Deus, que por mais feia que tivesse a situação, por mais danosa que fosse a crise, ainda haveria salvação. Veja que o capítulo 40 ele começa falando de um livramento, e a palavra que Deus vem a ele dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isaías estava apontando para um cativeiro futuro, mas que não seria o fim, porque aquilo era o suficiente para mostrar a Israel que Deus era bom, e que mesmo que parecesse o fim, Deus ia trazê-los de volta e ia ainda ter renovo. Diga para quem está ao seu lado: nem tudo está perdido, ainda há salvação. Deus promete salvação. E se você for lendo o capítulo 40, você vai entender que Isaías, Deus toca em Isaías para mostrar a Judá e a Jerusalém quem era ele, a sua grandeza. Deus faz questão de se apresentar a Jerusalém o que ele era capaz de fazer. Vamos ler alguns versículos, versículo 13 ao 15, só para a gente ter uma pálida ideia. Olha o que Deus diz. Ou vamos começar do 12. O versículo 12 do capítulo 40 diz: quem mediu com os seus punhos as águas e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu em uma medida de pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Deus estava dizendo para Isaías mostrar a Judá, a Jerusalém, que ele era grande demais. Seria fácil salvar, porque ele disse: pergunte a eles se eles sabem quem foi que mediu o céu palmo a palmo. Pergunte a eles quem foi que mediu, juntou todo o pó na terra e colocou numa concha. Ele fala da sua grandeza. O versículo seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro ensinou a ele a fazer alguma coisa? Quem disse, Deus vai por aqui? Ou quem o aconselhou teve entendimento e sabedoria para aconselhar ele? Isso é questionamento para ajudar. Quem? O versículo 14: com quem tomou conselho ele? Ou seja, será que ele pediu conselho a alguém para que ele desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo?
e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Não. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Ou seja, as nações, para ele olha de cima todo o planeta, todas as nações, e vê como se fosse um pingo d'água em um balde. Será que esse Deus é grande? Quem juntou toda a água do universo na concha das mãos? Quem? Era o questionamento que Deus estava fazendo ajudar por meio de Isaías. Então, quando nós vamos para o versículo 22, veja o que é que ele diz: e ele está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Ou seja, você lembra, irmã? Eu já fiz muito isso, minha esposa faz todo dia. O lençolzinho está todo amassado, vai no guarda-roupa todo enrolado, ela desenrola e joga. O bichinho já cai quase certinho em cima da cama, só foi ajeitar. Quando a gente acorda de manhã, ela vai lá, dobra. Aí Isaías estava dizendo: será que vocês não sabem que Deus fez isso com a terra? Ele pega a terra e depois ele enrola. Ele está sentado. A terra é como aquele banquinho que a gente senta e bota o pé. Ele está sentado acima da terra, e a terra é para ele botar o pé para descansar. Isaías mostra a grandeza desse Deus, mas Isaías vai concluindo. Se você observar os versículos 27, por que, pois, dizeis ao Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo se passa longe do meu Deus. O que é que ele está dizendo aqui? O que era que Judá, no meio desta circunstância de crise, de opressão do cativeiro, estavam reclamando, dizendo que o Senhor não estava nem aí para eles. Para Deus agir precisa reação. Deus não vai fazer nada se a gente não reagir, porque toda ação causa uma reação. Se você provoca Deus, Ele vai ter que fazer alguma coisa, é natural. Mas Judá dizia: Deus não está nem aí para a nossa causa, para a nossa situação. Aí é quando Isaías vem e diz: não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus, dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, ou fatiga? Não há esquadrinhamento, não há quem possa entender o conhecimento ou entendimento dele. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Isaías estava dizendo: vale a pena esperar em Deus. A palavra cansado, a gente muitas vezes, e é natural, a gente relaciona diretamente a fatiga, eita, eu jantei tanto, estou exausto. Não. Se você olhar no vocabulário, a palavra cansado está também relacionada a aborrecimento. Você já disse algumas vezes: eu já estou cansado de ouvir isso. Isso quer dizer, estou aborrecido. Eu já estou cansado de tal coisa. É aborrecimento. Então veja o que a Bíblia diz. Veja o que nós lemos. Ele dá força ao cansado. Fatiga fala de exaustão. Fatiga fala de esmorecimento. E ele multiplica a força ou vigor de quem não tem mais. A palavra vigor é energia, é força. Como multiplicar de quem não tem?
Se nós observarmos o valor absoluto da matemática, tem um nome que agora me esqueci, me perdoe os professores, que é quando você vai de um número para o outro, de uma causa para outra, o módulo do valor absoluto. Você vai observar que zero é um número. O zero está na contabilidade. Mas abaixo de zero é negativo. Eu não tenho. Então o valor absoluto da matemática, tudo que é multiplicado até o zero, você pode multiplicar. 0 vezes 0 é igual a 0. Porque neste módulo, tudo que é multiplicado pelo número é o valor do próprio número. Mas veja que Deus vai além do valor absoluto. Ele diz, eu multiplico a força de quem tem valor negativo. Quem nem crédito tem, quem nem nada tem, eu multiplico. É só esperar, é só acreditar quem sou eu. Aí o bonito é que isso é uma mensagem de redenção, gente. Isso é uma mensagem de salvamento, de no meio da crise, vale a pena esperar, que eu estou aqui, eu estou vendo tudo, e vou estender minhas mãos. Por isso que nós não temos desculpa, que pior que seja a crise de desistir. Porque nesse texto, Isaías abre quem é Deus. Ele revela quem é Deus. E diz dessa bondade que Ele tem. Aí você vai lendo. Eu quero adiantar. Deus promete o renovo. Judá reclamava. Aí Deus vem. E veja o que Isaías diz. Os jovens se cansarão e se fatigarão. E os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E subirão com asas, feito águias. O interessante é que, se nós observarmos, os estudiosos descobriram o valor. Veja que Isaías diz, voarão com asas. A fortaleza da asa da águia, ela está além da dimensão do corpo físico, ela é maior do que o corpo físico da asa, da águia. Eu tive o prazer de ver uma águia na Europa. Dá vontade de você se inclinar pela imponência. E quando ela abre as asas, não tem para ninguém. A força da asa da águia é terrível. Veja que Isaías mostra, se você olhar no contexto da águia. Por isso que Agur, um dos escritores de Provérbios, um sábio, ele diz o seguinte, salvo engano, capítulo 30, a partir do versículo 18 de Provérbios, ele diz que há 3 coisas que o espantou, que tirou o seu entendimento. O qual? O primeiro é o caminho da águia no céu, o caminho de navio no mar, e o caminho, salvo engano, da cobra na penha. A águia, ela foi criada, assim como o navio para a água, para viver nas alturas. Por isso que Isaías usa esse contexto, não só ele, mas está em toda a Bíblia. A águia não é motivo só para a gente pregar, isso está no contexto motivacional de quase todas as empresas. Eu trabalhei 37 anos numa empresa, dei palestras, participei, fiz cursos. E o que os instrutores mais usavam era a águia. A águia, ela foi criada para viver nas alturas, elas não vivem embaixo. O primeiro voo da águia, ela chega a certa altura, mas o segundo sempre é mais alto que o primeiro. O terceiro sempre é mais alto que o segundo.
e assim sucessivamente. Por isso que ele diz: subirão com asas. A águia só se esforça para decolar. Lá em cima, nas alturas, ela vive tranquila. Ela voa, não faz força, porque a ação do vento é quem se encarrega. Chega a atingir cerca de 100 km por hora, sem se esforçar, só na tranquilidade, nas alturas, e o vento conduzindo. Diga para quem está ao seu lado: nas alturas é tranquilo, vale a pena esperar. Você não foi escolhido para viver embaixo. Você pertence em cima. Aonde está o nosso Salvador? Eu li um artigo há dias passados que me mandaram que muitas vezes alguns parasitas, algumas aves sentam no ombro da águia, a águia voando, e aqueles parasitas vêm e começam a importunar a águia, futucar, beliscar. E a águia não para lutar com eles. A única coisa que a águia faz quando eles começam a incomodar é subir o nível. Ela está a 3.000 metros, aí ela dá mais uma subida, vai subindo. Quanto mais ela vai subindo, os parasitas vão caindo, porque eles são de baixo, não são de cima. Então diga para quem está ao outro lado: você é de cima. Quem achou que era o fim vai ter que despencar, porque o fim é para quem é de baixo, mas para quem é de cima não tem fim. Subirão com asas como águia. Não vai haver mais aborrecimento nem exausto. É isso que a águia não tem lá em cima, nas alturas, gente. Ninguém aborrece ela. Você for andar no avião, quando o avião decola, ele se esforça. Toda a potência está embaixo. Chega, treme. Levantou o nariz, vai subindo. Quando ele chega à altitude de 10.000 pés, que é equivalente a quase 3.000 quilômetros, a 3 quilômetros, o piloto já diz 10.000 pés, que quer dizer não tem mais perigo com o solo. Não tem mais perigo de colidir com o solo. Agora vocês podem caminhar tranquilamente. Você pode olhar, quando você for, principalmente a tanto esse procedimento, 10.000 metros, tripulação, já para dizer isso. Quando é para pousar, por mais incrível que seja, a tempestade, a nevasca, todo aeroporto tem uma altitude mínima de segurança. Todo aeroporto tem a sua atitude, que por mais que não tenha visão, por mais que a nuvem seja tensa, está na carta. Safety altitude mínima, ou seja, altitude mínima de segurança. Por mais que esteja a tempestade, aquela altitude você está seguro. Aí o piloto se faz ali. Então era isso que a águia traz de lição para nós, cujo é usado para a gente não desistir. Então quando a perturbação quiser te tirar do sério, bate a asa, sobe mais um pouquinho, vai para a altura. Os estudiosos dizem, cientistas, que a visão da águia é tridimensional. Fóvias, o nome científico, fóvias, me ajudem se eu estou errado, que é a parte central da retina do nosso olho. É aonde se concentra a imagem para levar para o cérebro. Eu só estou vendo que esse pano é amarelo porque esta parte da retina viu e transmitiu para o cérebro e eu discerni. Só que eles dizem que a águia, esta parte na retina dela é tridimensional. Na mesma hora que ela olha para frente, ela está olhando para cima e está olhando para baixo. Ela vê a frente, ela vê a nuvem e ela vê a presa. Se você ler, é por isso que quando Deus se manifestou a Jó, no capítulo 39,
Eu não vou ler por conta do tempo, mas se você olhar no capítulo 39, quando Deus mostra, começa do 37, 38, dizendo: quem é tu para entender quem sou eu? Aí Deus começa dizendo, aí diz: me diga, é pelas suas forças que o gavião voa? Dizendo a Jó: é você que faz a águia habitar nas alturas, o seu ninho lá nas penhas, nas alturas, e de alto, de longe, ela vê a sua presa? Ei, há quem diga que a 3.000 quilômetros, a 3 quilômetros melhor, desculpe, a cerca de 10.000 metros, 10.000 pés, 3.000 metros, ela consegue ver um ratinho lá embaixo. Ela calcula tanto para cima, como para frente, como para baixo. É por isso que ela não erra o bote. Ela vem, quando desce, já desce sério. Só que a águia tem longevidade. Da espécie, é a ave que mais vive, 70 anos. Só que quando ela chega a 40 anos, a coisa ficou feia, a crise chegou. 40 anos a crise chega. Ela pode viver mais 30, mas vai ter que tomar alguma atitude, porque ela só tem duas alternativas. Por que a crise chegou? Porque a asa, as penas ficaram velhas e pesadas, ela já não consegue mais subir. Ela voa abaixo. O bico empenou e compressa o peito. As unhas ficaram grandes, ela não pode mais. É por isso que quando você vê uma águia ratar o bote, é que as unhas cresceram. O bico empenado, ela não pode se alimentar. A unha encravada, em grande, ela não pode pegar a presa. Aí os abutres, os parasitas, os predadores dizem: já. É uma isca. Ela só tem duas alternativas: ou se conformar e morrer com 40, ou a segunda alternativa é subir, juntar o resto das forças que tem e subir, e chegar na mais alta penha que ela possa chegar, sem enclausurar. Os cientistas dizem que elas conseguem subir, só que o processo vai demorar 150 dias, 5 meses. Ela chega na penha, entra na brecha, um lugar que tem a parede, e fica lá. Aí lá embaixo, ninguém vê mais o seu voo. Aquela águia que cantava tão bonito, ninguém ouve mais o seu cântico. Talvez olhe e diz: estou sentindo falta da irmã. Eu estou sentindo falta do meu companheiro. É porque tem hora que a crise chega, e se nós quisermos continuar vivos, temos que nos esconder. Ela vai enfrentar a solidão, querendo ser renovada para viver. Porque ela procura um lugar alto. Porque o lugar alto, se for baixo, ela não tem como dar o voo da renovação. Ela só pode dar o voo da renovação, o quanto mais alto ela tiver, mais o voo a renova mais. Então ela chega na penha, se esconde. E a primeira coisa que ela faz é chegar na parede da penha e bater o bico com força. E isso dói. Ela bate o bico com tanta força até o bico cair. O sangue vem. Ela espera o bico crescer de novo. Isso leva dias. Quando o bico novo cresce, agora com aquele bico novo, pontiagudo, ela vai arrancar todas as penas velhas do seu corpo. Ela começa a arrancar pena por pena, até ficar só o buzuco. E vai esperar o processo das penas crescerem. Cadê a águia que cantava? Sumiu. E é aqui que ela não pode sair para alimentar. É aqui que a história diz
que no meio do ápice da crise, ela ouve barulhos de outras águas, águia nas alturas, porque só quem vai lá em cima é águia. E dentro da caverna ela ouve alguns cânticos lá fora, mas ela não pode sair, está em processo de renovação, e é vergonhoso, porque no processo de renovação, muitos apontam o dedo: eu não disse que isso não valia nada. Diga, se você puder, pregue comigo, diga para quem está ao seu lado: quando a tua hora chegar, a crise chegar, a melhor coisa é se esconder. De fome não vai morrer. Quando aquele barulho vai embora, ela vai para a porta da fenda e tem alimento. As amiguinhas vieram visitar, sabe o processo, sabe que esses processos elas também passam. Aí vem e deixa alimento na porta. Por isso que vale a pena você visitar aquele irmão que nunca mais cantou. Por isso que vale a pena você visitar aquele irmão que nunca mais veio ao culto. Agora as unhas crescem, a pena cresce, bico novo, pena nova. Aí ela faz força com a asa e chega na rocha, mete a unha. A lista fica na pedra, o fogo voa. O que é que ela está fazendo? Quebrando as unhas. Isso dói. A unha cai, ela espera nascer de novo. 5 meses, diz o cientista, 150 dias, todo o processo, sem ter direito a aparecer do lado de fora. Só que agora o bico, a pena, a unha está crescendo, e ela aproveita para ensaiar o voo lá dentro. Ninguém está vendo. E ela batendo a asa na pedra, para lá e para cá. 5 meses. Ela coloca a cabeça no lado de fora, olha para cima, é das alturas, olha para baixo. Só que o processo normal seria ela voar para cima, mas o primeiro voo da renovação é para baixo. Quando ela diz: agora eu volto, agora tenho mais 30, ela dá um voo, sai da rocha e fecha as asas. Quando ela fecha as asas, se torna quase como uma pedra. Ela bota o bico para baixo e desce. Aí os abutres, os parasitas, quem não acreditava ver o vulto descendo diz: tadinha, é depressão. Ela não aguentou, vai se esborrachar, mas não sabe que os 5 meses valeu a pena esperar. Aí quando acha que elas vão bater no solo e vão aproveitar a sua carne, antes de bater no solo, ela começa a abrir as fortes asas, maior do que o seu corpo. Quando ela abre as asas, ali está a força. Aí ela bate as asas e dá um cântico de alegria, e dá rasante. E com as asas vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega lá em cima, abre as asas e o vento diz: agora é comigo. O sol diz: agora é comigo. Isaías estava dizendo: os que esperam no Senhor, independente da crise, renovarão as suas forças, subirão com asas feito águias. E agora até o fim não tem mais cansaço. Leire, como você chegou aqui esta noite? A águia não vive em cativeiro. Isaías estava usando também. A águia prefere morrer do que viver em cativeiro. Me diga se você já viu a águia em algum zoológico. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então olha para quem está ao teu lado e diga: você não foi feito para cativeiro. Jesus não te escolheu para viver preso. Jesus não te escolheu para viver embaixo. Você é de cima. Agora fique de pé, por favor.
Se você puder, na distância que você está, me ajuda aqui, James, por favor, com a máscara. Nessa distância que você está, olha para o irmão que está do teu lado, olha para ele e diz: me faz um favor, a partir de hoje, se tu encontrar algum parasita, algum abutre que pensou que eu tinha sumido, dá um recado a ele, faz assim para ele, ó: estou subindo. Receba renovo nesta hora. Eu estou pregando para pessoas que queriam desistir. Eu estava orando esta tarde, já me preparando, e Deus dizia a mim, essa semana passada, desde a semana passada: dá para desistir, mas não depois dessa. Por mais intensa que foi a crise, Deus é Deus de salvação. Por mais difícil que esteja a situação, por mais desacreditado que você esteja, vale a pena esperar em Deus. Veja que Isaías não disse aqueles que esperam em Uzias, nem em Jotão, não. Aqueles que esperam no Senhor. Não dá para desistir mais. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, eu preguei o que está no meu coração. A tua palavra nos ensina que ela não volta vazia, ela é feita, o efeito para o que ela foi enviada. Então, nesta noite, que esta palavra tenha ajudado o coração desta pessoa que está aqui, que esteja no outro lado, na internet. Que esta palavra tenha renovado e venha ajudar aqueles que estão quase desistindo, Senhor. Dá um abraço de renovo neles nesta hora. Nós somos seres humanos, e como seres humanos somos propensos a errar. Mas aqueles que estão aqui é porque querem ser sarados, querem ser renovo. Aqueles que estão do outro lado, talvez chorando agora, é porque querem ser renovados. Então renova eles agora, Senhor. Estamos vivendo uma crise sanitária, quer ou que não, interfere no nosso contexto espiritual. Mas o Senhor é um Deus de renovo, é um Deus que nos ajuda, é um Deus poderoso que está acima de tudo e de todos e que pode nos renovar. Receba renovo nesta noite, em nome de Jesus. Deixa eu ver o barulho de quem está renovado. Deixa eu ver o cântico de quem está voltando vivo. Deixa eu ver a línguas estranhas de cântico novo. Pensaram que você tinha sumido, pensaram que você tinha desistido. Deixa eu ver o barulho do cântico. Deixa eu ver o barulho do canto. Deixa eu ouvir. Pastor Calheiro, com o final do culto.